Abra sua Bíblia na terceira carta de João, capítulo de número 1, verso de número 1 e verso de número 2. Eu vou ler na NVI, terceira carta do apóstolo João, terceira carta, capítulo único, verso 1 e verso de número 2. A mensagem de hoje é uma conversa pastoral, amém? É uma conversa pastoral. O texto da palavra de Deus diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Assim como vai bem a sua alma. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite, rendemos graças ao Senhor. Obrigado por podermos estar aqui como teus filhos e filhas, adorando ao Senhor, celebrando, Pai, a tua bondade, o teu amor, a tua fidelidade, mas também, Deus, com a oportunidade de recebermos a porção da tua palavra. Pai, nós queremos abrir nosso coração nessa noite e receber, Deus, aquilo que o Senhor tem para ministrar a cada um de nós. Usa, Deus, a minha vida com graça, e que a tua palavra encontre lugar no nosso coração, que ela produza em nós edificação, fortalecimento, e que ela possa nos ajudar a melhorar em todo o tempo para a glória do teu nome. E a igreja diz amém. Quando João escreve essa carta, ele escreve ela destinada a uma pessoa, diferente de várias outras cartas que foram destinadas a igrejas. Esta carta é destinada a Gaio, presbítero da igreja. E é interessante a maneira como João se refere a ele no verso de número 2. Ele expressa o amor, claro, que ele tem por Gaio, e ele diz qual é a sua oração. E a sua oração é para que ele tenha boa saúde e que tudo corra bem. E ele faz uma observação interessante no final do versículo, que é uma afirmação dizendo: assim como vai bem a sua alma. Certamente João havia recebido notícias de Gaio, informações de como ele estava, de como estava a igreja, de como ele estava vivendo, de como estava a sua fé, e ele tinha essa convicção de que a alma de Gaio estava bem. E da mesma maneira em que a sua alma estava bem, João ora para que todas as coisas também lhe vão bem, entendendo que a nossa alma, ela é ponto de partida para muitas coisas na nossa vida. Então eu começo a mensagem nessa noite fazendo uma pergunta simples e muito objetiva, e a pergunta é: como está a sua alma? Como está a sua alma? Se ela é ponto de partida para muitas coisas na nossa vida, para que tenhamos boa saúde e para que tudo nos vá bem, como está a nossa alma? Nós estamos nesse mês de setembro em uma campanha do Ministério da Saúde chamada Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Inclusive hoje, dia 10, é o dia D do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção contra o suicídio, juntamente com o Janeiro Branco, que fala sobre a saúde mental e a saúde emocional. Essas duas campanhas têm como finalidade conscientizar todas as pessoas a respeito da importância de cuidar bem da sua alma, de cuidar bem da sua mente, de cuidar bem das suas emoções e principalmente de prevenir o suicídio. E o tema desse ano é: se precisar, peça ajuda. E várias ações já são desenvolvidas, tanto na rede pública quanto privada de saúde. Mas a igreja também tem que falar sobre esse assunto. Nós precisamos falar sobre saúde mental, sobre saúde emocional, e precisamos falar de prevenção contra o suicídio. Aliás, a própria Bíblia menciona pessoas que tiraram a própria vida. O rei Saul foi um deles, Judas foi outro,
e eu não quero entrar nos méritos das razões que cada um deles teve para tirar a sua vida, e eu também não quero entrar aqui em méritos teológicos e fazer discussões acerca de salvação para quem atenta contra a própria vida. Como eu disse no início, eu quero ter uma conversa pastoral com a igreja nessa noite, acerca desse assunto, para que nós possamos trazer à nossa consciência a importância que isso tem, porque o suicídio, ele é uma realidade que tem atingido o mundo todo, e gerado grandes prejuízos à sociedade. A Organização Mundial da Saúde, ela fez uma última pesquisa, e ela estima que a cada ano cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida. O índice, a porcentagem de suicídios no mundo aumentou 60% durante os últimos 50 anos. E é a terceira causa de mortalidade entre as pessoas de 15 a 34 anos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano. É muita gente que atenta contra a própria vida. E a mídia, ela não dá muita publicidade para isso. Existe uma razão de não se dar a publicidade para isso, porque há um grau de influência e de estímulo, mas isso não pode nos inibir de falar sobre o assunto, e nós temos que ter o cuidado a respeito da nossa alma, porque tudo começa na nossa alma. Foi Deus quem nos criou a alma vivente. Gênesis capítulo de número 2, verso de número 7, formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. E a nossa alma compreende um conjunto de mente, vontade e emoções, e o pecado, ele afetou a nossa alma. O pecado, ele afetando a nossa alma, ele nos torna sujeitos às tempestades emocionais e também às doenças psicoemocionais. Mas a palavra de Deus nos diz que em Cristo nós somos alcançados, nós somos redimidos, nós somos restaurados, e a palavra afirma que Ele não apenas pode, mas que Ele também vai completar a boa obra que começou na nossa vida. Em Cristo nós cremos que podemos ter plena remissão, não apenas dos nossos pecados, mas das nossas dores e das nossas enfermidades, sejam elas espirituais, sejam elas físicas, sejam elas emocionais. Amém? Mas, até que Cristo opere essa obra completa, nós que estamos no processo precisamos aprender a administrar os nossos conflitos emocionais. Precisamos aprender a administrar os nossos conflitos emocionais, porque nenhum de nós está livre de enfrentar conflitos emocionais, de nos pegar vez ou outra afetado nas nossas emoções, com o pensamento e turbulência, e começar a nutrir desejos e vontades que não estão alinhadas com a palavra de Deus, e muito menos com a vontade de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus nos fala no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, verso 11, que Deus é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos de nos prosperar e não de nos causar dano. São planos de nos dar uma esperança e um futuro. Romanos capítulo 12, verso de número 2, diz que ao renovar a nossa mente, nós nos tornamos capazes de experimentar e comprovar como é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas enquanto estamos nesse processo, nós precisamos aprender a administrar os nossos conflitos internos, e uma maneira de fazer isso é aprender a falar sobre os nossos pensamentos e as nossas emoções. Precisamos aprender a falar sobre aquilo que pensamos e sobre aquilo que sentimos, porque muito daquilo que as nossas vidas vão ter de direção parte do que nós pensamos ou sentimos. E muitas vezes, como cristãos, nós temos a tendência de não nos abrir, de não falar, quando não estamos emocionalmente bem, quando não estamos mentalmente bem. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre 3 pontos muito importantes acerca
desse princípio de aprender a falar sobre os nossos pensamentos e as nossas emoções. E o primeiro deles é que nós precisamos aprender a falar com a gente mesmo. Aprender a falar com a nossa alma. Aprender a falar com o nosso coração. Porque nós somos muito habilidosos para olhar para fora. Nós aprendemos bem a olhar a vida das pessoas, a aprender inclusive a observar, analisar e emitir as nossas percepções e os julgamentos acerca de tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Sabemos inclusive ler uma pessoa no semblante dela, se ela está bem ou se ela não está bem. Mas nós não somos bons de olhar para nós mesmos. Nós não somos bons de olhar para dentro de nós e perceber de forma ativa, sincera e avaliativa os pensamentos e sentimentos que nós temos durante o nosso dia a dia. E por não termos essa habilidade constante de olhar para dentro de nós, quando muitas vezes menos percebemos, nós já estamos afetados emocionalmente. E as nossas respostas para a vida, elas já estão sendo influenciadas a partir de como nós estamos sentindo ou de como nós estamos pensando. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo número 11, ele fala sobre o homem dever analisar ou examinar a si mesmo. Ele está falando, claro, num contexto da ceia do Senhor, mas é um princípio que tem que ser aplicado para a nossa vida todos os dias. Analise, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro, olhe para o seu interior, avalie as suas motivações, perceba os seus sentimentos, perceba os seus pensamentos. O salmista é um exemplo de alguém que teve a ousadia de olhar para dentro de si e ter um diálogo interno. O salmista fez isso. Salmo de número 42 e 43, diante de questões que traziam angústia ao seu coração, o escritor repete por 3 vezes a mesma expressão, e ele diz: por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão abatida, tão perturbada dentro de mim? Por 3 vezes o salmista faz a mesma pergunta, para quem? Para ele mesmo. Diante de circunstâncias que estavam afetando ele emocionalmente, ele tem a ousadia de parar, de olhar para dentro e se perguntar: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Por que você está tão triste? E nós precisamos aprender a desenvolver a habilidade de conversar com a nossa alma, a fim de perceber os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Percebe que a gente é capaz de perceber o diálogo entre 2 pessoas quando nós assistimos um filme. Nós prestamos atenção num diálogo. Nós somos capazes, inclusive, de quando estamos passando próximo a algumas pessoas que estão conversando, de pegar uma conversa no ar. Mas muitas vezes não somos capazes de ouvir os gritos da nossa alma. A gente ouve tudo do lado de fora, mas muitas vezes não consegue ouvir o que está do lado de dentro. E falar com a própria alma nos ajuda a desenvolver autoconsciência, que é a gente entender aonde estamos, o que estamos pensando, o que estamos sentindo e por que estamos pensando e estamos sentindo. Ter diálogos internos nos ajuda a perceber o momento que nós estamos vivendo, além de nos ajudar a tomar as nossas decisões. Precisamos conversar com a alma, porque ela não apenas vai nos ajudar a perceber as circunstâncias nas quais nós estamos envolvidos, mas também vai nos ajudar a tomar as nossas decisões. A Bíblia relata que o filho pródigo foi uma dessas pessoas que teve um diálogo interno. A Bíblia diz que depois de ter pego parte da herança, viajado para um lugar distante e gastado tudo de forma irresponsável, ele estava numa condição de miséria, desejando comer a mesma comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Agora eu gosto da maneira como o texto fala, porque nesse diálogo interno, nessa conversa com a sua alma, o filho pródigo pôde tomar a decisão mais importante da sua vida. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 17 ao verso de número 20. Caindo em si, ele percebeu o que ele estava vivendo.
Caindo em si, ele disse: para quem? Quem estava com ele naquele momento? Não era o dono do lugar onde ele estava trabalhando. Talvez quem estivesse com ele naquele momento fossem os porcos, mas ele não estava falando com os porcos. Ele estava falando com quem? Com ele mesmo. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E olha o que acontece. A seguir, ele toma uma decisão. Levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Esse jovem só pôde tomar a decisão que ele tomou e ter a atitude que ele teve a partir de um diálogo que ele teve com ele mesmo. Percebendo a condição que ele estava, conversando com a própria alma, entendendo aquilo que ele tinha feito, ajudando ele a tomar a sua decisão. Julian Green, um escritor norte-americano, escreveu certa vez: nem sequer o melhor explorador do mundo faz viagens tão amplas como o homem que desce às profundezas do seu coração. Nós precisamos aprender a descer às profundezas do nosso coração. A própria ciência já comprovou vários benefícios de termos conversas francas com a nossa alma. Nosso cérebro funciona melhor, temos maior clareza mental, conseguimos aprender melhor e mais rápido, nós organizamos o turbilhão de pensamentos e vozes em nossa mente, e nós temos maior motivação para conseguir aquilo que nós desejamos. Conversar com a alma faz bem. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Conversar com a alma faz bem. Por gentileza, pode aumentar um pouco o meu retorno? Obrigado. Conversar com a alma faz bem. Estabelecer um diálogo interno ajuda a diminuir tristezas, a abrandar preocupações, a melhorar a autoestima. Porque do ponto de vista afetivo, conversar com a gente mesmo é uma maneira de criar um pacto contra a solidão. É uma forma de aprender a expressar afeto, principalmente para nós mesmos, uma vez que nós temos a tendência de sermos duros com a gente mesmo, de sermos severos, de sermos autocríticos e julgadores com a gente mesmo. Então, ter um diálogo interno é estabelecer uma amizade saudável com a nossa própria alma. Amém? Precisamos aprender a falar com a gente mesmo a respeito das nossas emoções, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Você pode dizer amém? Segundo, nós precisamos aprender a falar com outras pessoas. Mas não falar com os outros em conversa, numa conversa de bate-papo, a falar com os outros acerca de assuntos comuns, como futebol, como um filme, como negócios, como política, como palavra de Deus. Não, aprender a falar com os outros a respeito de nós mesmos. Nós precisamos falar bem, falar com os outros, com outras pessoas, sobre como nós estamos nos sentindo. E eu sei que quando se trata de abrir o coração com alguém, nós esbarramos num requisito que é confiabilidade. Eu sei disso. Pastor, como é que eu vou abrir o meu coração para alguém? Como é que eu vou falar com alguém? Aí a gente esbarra no quesito confiabilidade. E realmente nós precisamos desenvolver confiança nas pessoas para poder expor questões que muitas vezes são pessoais e são íntimas. E eu também imagino que muitos aqui já tiveram a infelicidade de abrir seu coração com alguém, de expor as suas realidades, seus sentimentos, suas emoções, e se deparar com a triste notícia de que aquilo que você expôs para aquela pessoa se tornou público para outras pessoas. Talvez você tenha experimentado isso e tenha tomado a decisão então agora de guardar tudo num baú bem lá no fundo do seu coração e jamais abrir as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos para mais ninguém, por causa da experiência frustrada que você teve uma vez. Mas deixa eu dizer algo para você, essa não é a melhor decisão, e nem é a decisão mais correta.
esconder tudo dentro de nós, guardar tudo num baú, esconder aqui dentro, não falar sobre o assunto com ninguém, não é a melhor escolha, não é a melhor decisão. Provérbios 18, verso 1 diz: quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então esconder, guardar, apesar de ser uma atitude de autopreservação, não é a maneira mais correta e nem mais saudável emocionalmente falando. E mais, o fato de todos nós, uma vez tendo uma experiência frustrada com alguém, não significa que todas as pessoas não são confiáveis. Ainda existe gente confiável, você pode dizer amém? Não é porque você se frustrou com alguém, porque você abriu seu coração, compartilhou algo com essa pessoa, e essa pessoa levou a tua informação e a tua vida aos quatro ventos, que você não pode encontrar outra pessoa confiável para falar a respeito do que você está vivendo, do que você está pensando, do que você está sentindo, porque Deus não nos criou para vivermos isolados das outras pessoas, e nem para guardarmos tudo o que pensamos ou sentimos dentro de nós, sufocando a nossa alma. Porque quando nós guardamos aquilo dentro de nós e vamos empurrando para dentro, a gente até aprende a interpretar um personagem que está tudo bem por fora, mas que por dentro... Minha avó usava uma expressão assim: por fora bela viola, por dentro... Quem é da minha época aí? Meu Deus do céu! Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Tem gente que está assim, aprendeu a ficar bonito por fora, passa uma maquiagem, veste uma boa roupa, tira uma foto, né, fazendo carinha para o Instagram, por fora está uma bela viola, mas por dentro virou um pão bolorento, porque as suas emoções, os seus sentimentos estão sufocados. Eu sei que o seu estado de humor é seu, eu sei que os seus pensamentos e sentimentos são seus, que os seus problemas são seus, que as suas dores são suas, que inclusive as suas tentações e os seus pecados são seus, mas você pode compartilhá-los com outras pessoas que são confiáveis, porque podem te ajudar. Você pode dizer amém por isso? Nós não fomos feitos para carregar tudo isso dentro de nós. Nós precisamos aprender a falar sobre as nossas dores, sobre as nossas lutas, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas dores, sobre as nossas tentações, sobre os nossos pecados com outras pessoas. Inclusive, esse foi um assunto que nós conversamos na última aula do curso que eu ministro na segunda-feira, Homens Fortes em Tempos Difíceis. Nós tratamos desse assunto, sobre a importância de encontrarmos outros homens confiáveis com quem a gente pode abrir o coração. Pessoas que são confiáveis, com quem a gente pode conversar, para expor as nossas dificuldades, seja para que essas pessoas orem por nós, nos aconselhem, ou apenas se sentem para nos ouvir. Precisamos disso. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser um mentor, pode ser um pastor, mas em casos mais sérios, pode ser um psicólogo, em casos mais sérios, pode ser um psiquiatra. Tem problema não, gente. Nós precisamos entender que Deus não nos constituiu apenas espírito, nós somos corpo, alma e espírito, amém? E o espírito atua na nossa alma e atua no nosso corpo, mas a alma, mente, vontade e emoções precisa ser compartilhada com outras pessoas que também têm mente, vontade e emoções, porque é nessa troca que nós podemos encontrar também alívio, podemos encontrar refrigério, podemos encontrar refúgio. E a minha pergunta é: com quem você tem conversado sobre as tempestades da sua alma? Com quem você tem conversado sobre a agitação da sua alma? A Bíblia diz que Daniel falava com seus amigos, Azarias, Misael e Ananias. Noemi falava com Ruth, sua nora, acerca daquilo que ela sentia no seu coração. Paulo abriu seu coração com Timóteo, que era seu filho na fé. Apesar de Timóteo ser mais jovem que ele, Paulo
mesmo sendo mais maduro na fé, mesmo sendo seu pai na fé, mesmo tendo mais experiências pessoais, ele encontrou em Timóteo alguém com quem ele podia impartir o coração. Olha o que diz 2ª carta de Timóteo, capítulo 2, verso de número 3. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Eu gosto dessa expressão, suporte comigo os meus sofrimentos. Paulo não está dizendo assim, ó, suporte os seus sofrimentos, suporte os meus. E se você continua lendo a 2ª carta a Timóteo, você vai ver que logo mais adiante, Paulo abre seu coração dizendo: olha, muitos me abandonaram, no meu julgamento ninguém apareceu, tem alguns irmãos aí que foram contra os evangelhos, que me causaram muitos males. Paulo começa a falar de questões pessoais com Timóteo. Ele encontra em Timóteo alguém de confiança para que ele pudesse abrir seu coração. Até mesmo Jesus se permitiu falar sobre os seus sentimentos com seus discípulos. Olha o que diz a Bíblia, Mateus capítulo 26, verso 36 ao verso de número 38. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. O que Jesus estava sentindo não era no seu espírito, era na sua alma. Tristeza e angústia são sentimentos, são emoções. Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% homem, por isso ele estava sujeito às mesmas emoções que nós. O texto continua dizendo: disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Olha, Jesus tendo a coragem e a ousadia de abrir o seu coração com seus discípulos, dizendo: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Quando nós decidimos nos fechar, aprisionando todos os nossos pensamentos e sentimentos, nós nos tornamos uma panela de pressão emocional. Se não tem uma válvula de escape, ela estoura, ela explode. E quando uma panela de pressão explode, além de ela causar um estrago enorme, se tiver pessoas ao redor dela, machuca todo mundo. Com as nossas emoções é da mesma forma. Se nós não temos uma válvula de escape e emocionalmente a gente explode, a gente causa danos a nós mesmos e a quem está ao nosso redor. Você pode dizer misericórdia? Portanto, falar com alguém é uma maneira de aliviar a pressão causada não só pelos sentimentos, mas pelos pensamentos que acompanham os sentimentos. E ao nos esvaziarmos, nós abrimos espaço para o renovo, para o refrigério. Todos nós precisamos aprender a falar sobre como está a nossa alma, inclusive nós pastores. Porque há um mito de que pastor é super crente, de que pastor ele anda pisando em nuvens, que pastor, né, não tem problema. Um irmão outro dia no café, foi muito interessante, a gente aqui no café dos visitantes, hoje eles são membros da igreja, e nós numa conversa muito boa ali e tal, e um ambiente muito gostoso e muito animado, essa irmã falou assim: pastor, mas olha, nós estamos aqui impressionados, a gente vê vocês, todo mundo sorrindo, todo mundo alegre, aqui vocês não tem problema, né? Eu caí na risada. Ela disse: aqui vocês não tem problema. Eu falei: filha, é aqui que nós tem, aqui é que tem problema. Quanto você quer? Eu estou com uma dúzia aqui, esperando para resolver. Gente, todo mundo tem problema, pastores têm problema, nós somos gente. Se você me beliscar, vai doer, vai doer. Nós pastores também precisamos aprender a falar da nossa alma, a falar como estão os nossos sentimentos, como estão as nossas emoções. Esse é um assunto que ele tem ganhado proporção no meio pastoral, porque por evitar falar dos próprios sentimentos, por não se sentir seguros para abrir o coração, não são poucos os pastores que têm abandonado o ministério, não são poucos os pastores que têm adoecido terrivelmente na sua alma, e infelizmente, alguns pastores têm optado inclusive pelo suicídio. É impressionante como pós-pandemia, nós tivemos muitas e muitas notícias de colegas pastores,
alguns que conhecíamos, outros que não conhecíamos, que tiraram a própria vida. Isso é muito sério. Tem um instituto norte-americano chamado Schaffer, que fez uma pesquisa, que diz que 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 71% se dizem esgotados. 80% acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente as suas famílias. E 70% dizem não ter um amigo próximo. Então, se turbilhões emocionais afetam a vida dos pastores, afetam a vida de todo mundo. Como pastor, eu recebo muitas pessoas no meu gabinete dispostas a abrir o coração, a compartilhar a sua alma, falar das suas dores, das suas dificuldades, dos seus anseios, e eu as ouço e eu procuro ajudar a todos aqueles que me procuram. Mas se eu, como gente, porque antes de ser pastor, eu sou pessoa, se eu, como pessoa, também não me preocupar em cuidar bem da minha mente, das minhas emoções, se eu não tiver alguém com quem eu posso compartilhar o coração, eu também corro o risco de ficar refém das minhas emoções, e corro o risco de adoecer. Por isso eu tenho pastor, mais de um até, com quem eu converso, com quem eu falo, com quem eu abro o meu coração. Todos nós precisamos conversar com alguém. Você pode dizer amém? Quando nós encontramos pessoas confiáveis com quem nós podemos compartilhar nossa alma, nós recebemos consolo, alívio e refrigério. Olha o que diz a segunda carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 4 ao verso de número 7. Paulo escrevendo, ele diz assim: tenho grande confiança em vocês. Então aqui já começa a ensinar o nosso coração. Paulo encontrou confiança em outras pessoas. Você também pode confiar em alguém, amém? Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Olha Paulo abrindo o coração. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Paulo está falando de sentimentos aqui. Ele continua dizendo: pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Olha isso. Paulo estava enfrentando conflitos externos, natural. Todo mundo aqui vai enfrentar as dificuldades do dia a dia, no seu trabalho, na família, com as finanças, todos os dias. Mas eles também tinham conflitos internos, nas suas emoções. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Veja só, é claro que Paulo menciona Deus, porque tudo começa a partir dele, amém? Mas quem foi a pessoa enviada para exercer esse consolo? Tito. Tito foi a pessoa, porque quando Tito chegou, Paulo teve alívio. Eu tenho alguém com quem eu posso conversar, eu tenho alguém com quem eu posso abrir o coração, e Tito também pode abrir o coração comigo, e a gente agora pode trocar a nossa alma, as nossas emoções, falar das nossas dores, falar das nossas dificuldades, falar dos nossos problemas, e aí nós podemos orar juntos, um pelo outro. Nós podemos ser usados por Deus para ministrar o coração um do outro. E aí ele diz: e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele falou da nossa saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior, porque Paulo encontrou alguém com quem ele podia abrir o seu coração. Se você não está se sentindo bem emocionalmente, encontre alguém de confiança, abra sua alma, fale sobre as suas angústias, fale sobre os seus medos, fale sobre as suas ansiedades, sobre as suas tentações e também sobre os seus pecados. Não esconda as suas tentações. Por quê, pastor? Porque é melhor confessar tentação do que confessar pecado. Você pode dizer amém? Quando a gente não confessa a tentação, a gente tem que confessar pecado. É claro que para o pecado nós temos o perdão, mas o pecado também tem consequências. Então é melhor lidar com a tentação do que lidar com o pecado e com as consequências dele. Inclusive o salmista diz que quando ele ocultava o seu pecado, o seu corpo adoecia.
os seus ossos apodreciam. Então nós precisamos falar sobre isso. Se existe um pecado de estimação aí, meu irmão e minha irmã, está na hora de botar esse demônio para fora, no nome de Jesus, para ele parar de atormentar a sua alma, para ele parar de adoecer os seus ossos, para ele parar de atormentar as suas noites de sono. Fale sobre isso. O apóstolo Tiago, na sua carta, inclusive, ele fala sobre a importância de nós falarmos dos nossos pecados uns para os outros, para que sejamos curados. Porque quando confessamos os nossos pecados a Deus, nós somos perdoados. Mas quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Ouça o seu pastor com amor no que eu vou falar agora, amém? Eu disse que era uma conversa pastoral. Tem muito crente perdoado e doente da alma. Tem muito crente perdoado, mas doente da alma, porque confessou seus pecados para Deus, mas não teve coragem de confessar o seu pecado para outro irmão, para outra pessoa, para um pastor, para um líder. Porque quando nós confessamos uns para os outros, que Deus libera sobre nós cura. Você pode dizer amém por isso? Terceiro, aprenda a falar com Deus. Aprenda a falar com Deus. Porque além de aprender a falar com a gente mesmo, sobre como estão as nossas emoções, os nossos sentimentos, aprender a avaliar a nossa alma e ser sincero conosco. Além de nós aprendermos a importância de falar com outra pessoa sobre aquilo que estamos pensando, sobre aquilo que nós estamos sentindo, nós precisamos aprender a falar com Deus, porque Ele é o maior interessado em nos ajudar nos momentos de tempestades emocionais. Falar com Deus, e só existe uma maneira de falar com Deus, que é através da oração. Só existe uma maneira de falar com Deus, e através da oração. Mas qual é o problema? É que muitas vezes, nós costumamos engessar as nossas orações. Nós até oramos, mas nós oramos de uma maneira formatada. Porque nós aprendemos que nas nossas preces precisam estar incluídas palavras de adoração e de louvor, precisam estar incluídos os pedidos os arrependimentos, os pedidos de perdão. Nas nossas orações precisam estar incluídos as nossas intercessões por algo ou por alguém. Nós aprendemos que nas nossas orações tem que estar incluídos inclusive os nossos pedidos do dia a dia. E a gente se acostuma a fazer aquela oração formatada: Senhor, obrigado por esse dia, abençoa minha vida, abençoa os meus filhos, abençoa meu casamento, abençoa o meu trabalho, abençoa aquilo que eu vou fazer, perdão pelos meus pecados, abençoa, Pai, aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus, amém. A gente orou, nós fomos sinceros na nossa oração, mas muitas vezes nós deixamos de fato de ser honestos com Deus acerca daquilo que nós estamos sentindo, acerca daquilo que nós estamos pensando. Nós formatamos a nossa oração e nos esquecemos que de fato uma oração genuína, honesta e sincera é uma conversa franca com Deus, porque nós estamos conversando com o Pai. E que filho fala com o seu pai de maneira formatada? Filho fala com o pai de maneira livre, se sente à vontade para conversar com o Pai. Aprender a falar com Deus de forma honesta e sincera sobre como nós estamos nos sentindo é fundamental, não só para a nossa saúde espiritual, mas também para a nossa saúde emocional. A Bíblia relata várias pessoas que em seus momentos de crise emocional foram sinceras nas suas orações, como Ana, que a Bíblia diz que derramou a sua alma diante de Deus. Entende que a expressão derramar a alma não é uma oração simples? É de fato expressar como ela estava se sentindo, a ponto de o profeta Eli imaginar que essa mulher estava embriagada pela maneira como ela mexia os seus lábios e como ela chorava. A Bíblia fala de Jó,
que diante de todas as lutas que estavam enfrentando, apesar de no capítulo 1, no final do capítulo 1, ele rasgar suas vestes, raspar a sua cabeça, se prostrar, adorar a Deus e dizer, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Na sequência do livro de Jó, a Bíblia diz que Jó desabafou a amargura da sua alma, fazendo suas queixas a Deus. Veja bem, Jó não se queixou de Deus, ele se queixou para Deus. Essa é a diferença, porque quem murmura, murmura de Deus, mas Jó, ele se queixou para Deus, falando inclusive, o texto diz, de coisas que eram grandes demais e que ele nem imaginava. A Bíblia fala do profeta Elias, que abriu seu coração para Deus, dentro de uma caverna, escondido, porque estava sendo perseguido, temia pela própria vida, e ele fala o quanto a sua alma estava abatida. Jeremias, que com a sua alma desfalecida pelo sofrimento que vivia, juntamente com todo o povo, ele se lamenta diante de Deus. Mas uma pessoa que aprendeu a ser sincera em suas conversas com Deus foi Davi. Não são poucos os salmos de Davi que expressam a Deus sua angústia, sua tristeza, os seus medos. Olha o que diz Salmo de número 13, verso 1 ao verso de número 4. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Olha que homem sincero numa conversa com Deus. Algum dia você já teve essa sinceridade que Davi teve? De falar com Deus, até quando, Senhor? Até quando? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha os questionamentos do salmista para Deus. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Verso 4: os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Segura aí. Olha Davi, abrindo o coração, falando com Deus de forma honesta e sincera. Nós precisamos entender que falar com Deus sobre os nossos sentimentos ajuda a lavar a nossa alma, ajuda a oxigenar a nossa mente, os nossos pensamentos, e principalmente quando nós derramamos a nossa alma com sinceridade e honestidade diante de Deus, o Senhor nos ilumina e nos ajuda a lembrar que Deus não se esqueceu de nós, que Ele nos ama, que Ele está no controle de todas as coisas, e que no momento certo Ele agirá em nosso favor, e no fim nós louvaremos ao Senhor pelo cuidado que Ele tem conosco. É exatamente o que acontece com Davi, porque Davi começa o Salmo de número 13, do verso 1 ao verso 4, expressando as suas lamentações, sendo honesto com Deus. Ele não está se queixando de Deus, ele está se queixando para Deus. Ele está dizendo, até quando, Senhor, eu vou ficar triste? Até quando os meus inimigos vão zombar de mim? O Senhor não vai intervir, Senhor? Olha a minha situação, eu estou aqui aflito, angustiado. Agora olha o que diz no mesmo Salmo, verso 5 e verso 6. Salmo 13, verso 5 e verso 6. Eu, porém, é o mesmo texto, querido, você pode ler na sua casa depois, é a continuação. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Davi agora, ele esvaziou sua alma das suas emoções, ele falou tudo que precisava para Deus. Agora ele pensa bem, ele está aliviado, fala, Senhor, quero louvar o Senhor, eu quero cantar ao Senhor pelo bem que o Senhor me tem feito. Falar com Deus nos ajuda a compreender melhor que Deus está cuidando de nós. Olha o que diz o Salmo de número 118, ele revela como quem fala com Deus em seus momentos de angústia, recebe um novo ânimo no seu coração.
Salmo 118, verso de número 5 ao verso de número 7. Na minha angústia, quando que eu orei ao Senhor, clamei ao Senhor? Na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que podem me fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador, e eu verei a derrota dos meus inimigos. Olha o que ele continua dizendo, verso 14 ao verso de número 17. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos aprender a orar ao Senhor, não apenas nas nossas orações organizadas, mas também abrir a nossa alma, falar daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa, sendo honestos com Deus. Por quê, pastor? Porque todos estamos sujeitos a enfrentar as tempestades da alma, mas nós não podemos e não devemos, quando estivermos enfrentando estas tempestades, fingir que está tudo bem, escondendo os nossos sentimentos, fazendo de conta que nada está acontecendo. Como eu falei, tem muita gente que está sorrindo nas fotos do seu perfil da rede social, nos seus status, nos seus stories. Muita gente está sorrindo quando está cercada por outras pessoas, mas essas mesmas pessoas, muitas vezes, quando estão sozinhas, quando estão na sua casa, quando estão no seu quarto, quando estão no chuveiro, estão chorando, porque sua alma está profundamente abatida, sua alma está entristecida. Lembre-se disso. Ninguém saberá o que você está passando se você não falar. Ninguém vai saber o que você está passando, o que você está sentindo, o que você está pensando, se você não falar. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas sim de humildade e de força. Você não está sozinho, lembre-se disso. Então aprenda a falar consigo mesmo, a falar com alguém, e principalmente a falar com Deus. Se coloque de pé. Jesus disse: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve, e então eu vou dar a vocês descanso e alívio para a sua alma. Evangelho de João, capítulo de número 10, verso 10, Jesus diz que o ladrão, ele vem senão para roubar, matar e destruir, mas ele afirma: eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. Esse é o bem mais precioso que Deus nos deu, a vida. Ninguém pode atentar contra ela, mas também ninguém atenta contra a própria vida sem antes dar sinais de que a sua alma não está bem, de que os seus sentimentos não estão em ordem, de que os seus pensamentos não estão em ordem. E porque não aprenderam a falar consigo mesmas, porque não aprenderam a falar para alguém daquilo que está sentindo e pensando, porque não aprenderam a falar com Deus de forma honesta, guardaram aquilo dentro de si por anos e anos e anos e anos,
E muitas vezes, tirar a própria vida é o último grito para que a dor cesse. Ninguém precisa passar por isso. É possível aliviar a nossa alma no nome de Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor nessa noite, do Senhor que nos formou, do Senhor que nos criou, do Senhor que nos amou. Nós nos colocamos diante do Senhor que nos deu a alma que está em nós, que nos fez mente, vontade, emoções. Nós nos colocamos diante do Senhor que nos conhece antes de estarmos no ventre da nossa mãe. O Senhor nos conhece na mais profundeza do nosso ser, que todos os nossos dias já estão escritos no Teu livro. Mas nós mesmos, Pai, muitas vezes não nos conhecemos, não aprendemos, Pai, a administrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e temos muitas vezes enfrentado as lutas com a nossa alma. Pai, nós queremos diante do Senhor nessa noite nos abrir para Ti e dizer: Pai, ajuda-nos. Se há alguém aqui nessa noite, Pai, enfrentando lutas com a sua alma, está aqui nessa noite enfrentando dificuldades na sua mente, com pensamentos negativos, contrários, talvez ouvindo vozes, Pai, talvez com seus sentimentos em frangalhos, em pedaços, sem ânimo, abatido, pensando em fazer algo, até mesmo contra a própria vida. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos o espírito que tem inspirado essa pessoa, que cai por terra agora, todo espírito de ansiedade, todo espírito de depressão, todo espírito de suicídio, cai por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. E que dos céus, Pai, pelo Teu Espírito, o Senhor possa derramar sobre todos alívio, consolo, refrigério, descanso para a nossa alma. Pai, no nome de Jesus, que os Teus filhos encontrem, Pai, a coragem, a ousadia de falar sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, sobre, Deus, as suas dores, primeiramente consigo mesmo, aprendendo, Pai, a se conhecer melhor, a entender quais são as situações, as circunstâncias que abatem a sua alma, aprendendo, Deus, a encontrar alguém de confiança, com quem elas podem abrir o coração, alguém que pode orar junto, que pode aconselhar, que pode ajudar. E acima de tudo, Pai, que os Teus filhos desenvolvam uma confiança plena no Senhor e uma liberdade para se abrirem contigo de forma honesta e sincera nas suas orações, e que o Senhor possa responder a cada um de nós com graça, com amor, com alívio e com descanso, em o nome de Jesus. Toda a igreja diz amém e aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Se eu passar pelo vale, Declare isso nessa noite. acharei conforto em Seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Declare. Em Teus braços é o meu
seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu quero ser honesto com o Senhor. Muitas vezes, meu coração fica abatido, minha alma entristecida, meus pensamentos em conflito, não sei o que dizer, não sei o que pensar, não sei o que sentir, mas nessa noite, eu creio que apesar de tudo, no Senhor, eu encontro graça, favor. No Senhor, eu posso encontrar confiança, abrir meu coração e falar a meu respeito com sinceridade. E eu creio que o Senhor tem alívio para minha alma, tem descanso para minha alma. Por isso hoje eu te peço, Espírito Santo, sê comigo todos os dias, que quando eu enfrentar as tempestades das minhas emoções, que o Senhor me ajude a encontrar alguém com quem eu possa me abrir e que possa me ajudar, e que acima de tudo o Senhor possa tirar toda ansiedade, todo medo, toda preocupação, toda depressão, e colocar na minha alma refrigério, alívio e cura, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Aplauda o nome do Senhor.